Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui contar quais foram as minhas melhores leituras de 2020. Então, bora comigo relembrar todos os 20 livros. Eu escolhi 20 livros que marcaram o meu ano de 2020. Bora lá! Bem, pessoal, para começar eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou aqui este canal em 2020, este canal que nasceu em 2020, em fevereiro. Então, meu muito obrigada aqui a vocês que têm acompanhado meu trabalho, conversado comigo sobre leituras, isso é muito importante e claro, é a coisa que eu mais gosto, essa troca que a gente tem, né, aqui neste canal e em outras redes sociais. Então, muito obrigada mesmo. Isso com certeza foi algo que marcou o meu ano. Este canal aqui marca o meu ano de 2020 e essas conversas que a gente fez aqui, então, também foram muito, muito importantes. Eu queria destacar isso. Para você que não está inscrito, se inscreva aqui, aperte ali para se inscrever, no sininho, para você receber as notificações, e assim que os vídeos saem, você recebe eles fresquinhos na sua casa. Então, bora então comigo para o top 20 ficção deste ano. Eu também farei um top livros de não ficção, né, em outro vídeo, porque eu quis separar, né, livros de ficção e não ficção, assim como eu fiz no primeiro semestre. Bom, e antes de começar, só uma coisa, gente. Eu escolhi 20 leituras e vou falar para vocês numa ordem um tanto quanto aleatória. Com exceção, eu acho que dos 4 primeiros, que eu vou deixar por fim, no fim do vídeo. Esses outros que eu vou mostrar para vocês não estão numa classificação exata, que eu acho que nem cabe muito, né? Melhor leitura é algo muito subjetivo. Todos os livros que eu li esse ano foram muito importantes, né? Eu até falei um pouco sobre isso no meu vídeo de retrospectiva 2020, né? Um balanço geral do ano. Claro que todos eles foram muito importantes. A leitura em 2020 me salvou, né? Foi um modo de eu sobreviver ao ano tão difícil. E essas aqui são todas leituras que me marcaram muito e de maneiras diferentes também. Então, por isso eu acho que é muito difícil colocar exato num pódio, assim, porque nem é isso para isso que eu faço o meu canal e é para isso que eu leio. Não é para classificá-los, né, de melhor a pior, mas são livros que me marcaram, então eu tô dividindo com vocês, com certeza, todas as leituras que eu indico para vocês que estão me acompanhando. Então, vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, que está entre os melhores do meu ano, um romance histórico que eu li e fiquei encantada. Foi um livro muito gostoso, sabe? Foi um livro que me fez viajar, um livro de respiro, embora tenha, assim, sabe, violência, da nossa história mesmo, né, do Brasil. Foi um livro que me marcou pelo equilíbrio, eu acho, entre leveza e força, sabe? Entre os assuntos pesados e aqueles um pouco mais leves, né? Foi um livro que eu tinha vontade, sabe, de pegar e ler para saber a história. Então é esse tipo de leitura, então eu amei, gostei muito. Este livro aqui é da Diná Silveira de Queiroz, publicado pela Editora Instante, e tem resenha aqui no canal. Aliás, gente, todos os livros que eu mostrar aqui e que tiverem resenha aqui ou vídeos, eu vou deixar todos ali na descrição e também alguns cards, porque não cabem todos. Confiram ali depois na descrição e assistam as resenhas que eu sempre faço com muito carinho. Então, eu não vou falar muito sobre todos eles, mas enfim, confiram lá depois também a resenha desse livrão aqui maravilhoso, amei. Um outro livro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, A Espera dos Bárbaros, do escritor Coetzee, né? Um escritor sul-africano, um escritor prêmio Nobel, super conceituado e blá blá blá. Este livro aqui é pela Companhia das Letras e é um romance, assim, gente, que eu fui sem saber absolutamente nada. Eu nunca tinha nem visto nada, ninguém falar sobre ele, então eu fui totalmente sem expectativas, mas também totalmente sem saber. E ele foi um livro que me surpreendeu muito, assim, no sentido da força que ele tem. É um livro que me fez pensar muito sobre questões contemporâneas, atuais, embora seja de um escritor da África do Sul, um livro da década de 80, a relação entre povos, principalmente de povos brancos e povos originários, né? Essa nossa noção de bárbaro, a nossa noção do outro, né? Essa questão de
a cultura, a alteridade, muitas reflexões. Então foi um livro muito importante, eu acho um livro muito importante e me marcou bastante, não só por esses temas, essas reflexões, mas também pela escrita do Coetzee, que eu gostei muito, fiquei encantada, gente. Esse livro aqui eu recomendo demais e eu gravei uma resenha, vai sair aí por esses tempos. Bom, o outro livro que eu trouxe, Quincas Borba, do Machado de Assis, um livro que eu ainda não tinha lido do Machado. Ele tá naquela que eles chamam de trilogia realista do Machado, junto de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas o Quincas me marcou muito por este meu retorno a Machado e pela escrita dele, que eu acho muito genial. A capacidade do Machado de me envolver nas histórias dele, de me divertir e de, sabe, me fazer escorrer aquele veneninho gostoso, de me sentir, assim, envolvida demais com o que ele fala. Então, Quincas Borba, maravilhoso. Se você não leu, gente, leia, sabe? Porque Machado, eu acho que é importantíssimo a gente olhar para ele por tudo que ele fez e tudo que ele representa para nossa literatura brasileira, né? O outro livro que eu trouxe é um livro de poesia muito lindo, que é o Sara Luna, do Tom Maver, um poeta argentino que foi publicado pela editora Moinhos e com tradução do Fernando Miranda. Gente, eu acho que desculpa. Eu vou só destacar aqui que a tradução do Coetzee, eu tenho tentado olhar mais com mais cuidado para tradutores, gente. Me desculpem, eu esqueci de falar. A tradução do A Espera dos Bárbaros é de José Rubens Siqueira, tá bom? Então, desculpa que eu queria destacar isso. Mas, enfim, o Sara Luna, da editora Moinhos, foi traduzido por Fernando Miranda. Tem vídeo, resenha deste livro aqui e também a leitura que eu fiz de poema com o próprio poeta, gente. Foi muito especial isso no meu ano. Gravar esses poemas com o Tom foi maravilhoso. Ele é uma graça de pessoa, foi muito gentil. As nossas conversas foram incríveis. E, gente, que livro lindo! Lindo, lindo, lindo. Eu fiquei, de verdade, assim, muito envolvida com esse livro. Tem resenha, mas enfim, para quem não viu, é um livro que ele retoma, né, a ancestralidade, a história da avó dele, né, Sara Luna, a terra, né, eu acho que tem muito disso, assim. Para mim foi, assim, um livro que me tirou, sabe, do lugar, me levou para lá e me fez sentir ao mesmo tempo tão enraizada, né, nas minhas próprias raízes. Eu conversei sobre isso com ele, inclusive. Eu acho que essa questão da ancestralidade bateu, assim, em mim. Então, ai, lindo, gente, lindo mesmo, sério. Ainda que você não esteja acostumado a ler poesia, acho que você pode gostar muito desse livro. Então vamos pro próximo. O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, um escritor brasileiro. E este livro aqui, gente, eu tinha ele há muitos anos mesmo. Eu devorei esse livro, eu li tudo num dia. Eu fiquei encantada com as personagens, com essa história, eu acho que essa questão da literatura, da relação das pessoas com as histórias, com as personagens, sabe? Isso me encanta sempre, assim. E é um destaque, eu acho que esse livro me marcou também bastante, pela própria escrita do Rodrigo, que eu achei muito bem feita e, assim, nos leva, sabe? Eu acho que é um livro difícil da gente largar, sabe? A gente quer continuar até o fim e saber, enfim, como que ela se encerra. Então, livro lindo, gente. O outro livro que eu trouxe foi uma releitura que eu fiz depois de muitos anos. Eu li esse livro quando eu era adolescente e aí este ano eu reli em inglês, que foi Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Nossa, esse livro aqui eu acho que é essencial, assim. É um livro muito gostoso de ler, né? É um livro super fluido, mas que não deixa de ter o seu impacto, a sua importância, que não deixa de nos apresentar uma reflexão, né, política, uma reflexão social. Então, eu acho que é um livro realmente que todo mundo deveria conhecer. E tem saído muita coisa do George Orwell, né? Caiu em domínio público. Então, o pessoal tá fazendo 1000 edições, mas assim, escolha uma e leia a Revolução dos Bichos, que é, assim, muito bom. Então, fica aqui minha dica também. O outro livro que eu trouxe para vocês verem é este aqui, Kentucks, da Samantha Schweblin. Gente, eu li em espanhol. Esse livro aqui é uma edição da Random House, que eu comprei lá na Argentina, numa viagem que eu fiz o ano
retrasado, né, em 2019. Foi o meu segundo livro dessa autora, da Samantha. E esse daqui é uma distopia que me marcou bastante esse ano pela reflexão da tecnologia na nossa vida, que fala muito do ser humano, fala muito da solidão. Eu gostei muito, eu gosto muito da escrita dela, uma escrita bem impactante. Então, assim, fiquei maravilhada. Caso você leia em espanhol, recomendo também, mas assim, não podia deixar de falar dele, porque foi de estourar a cabeça e também me divertir um tanto, viu? Um tanto. Eu trouxe esse livro aqui, Duas Vidas, do Fabien Tomé. Acho que não é assim que fala, né? Com a tradução do Fernando Scheib. É pela editora Nemo. E assim, gente, essa aqui é uma graphic novel que eu li numa sentada que eu não consegui largar. Eu fiquei até de madrugada. Fazia muito tempo que eu não passava por isso. Esse ano eu tive 2 experiências assim. E esse que me encantou, porque é um livro que me fez respirar. É uma reflexão muito bonita sobre a vida. Tem um quê, assim, de uma liçãozinha, assim, de moral e tal. Mas não é nada que seja enfadonho, assim, muito pelo contrário. Eu achei linda mesmo, eu achei muito bacana o trabalho dele. E eu fiquei bastante envolvida durante a leitura. Eu gostei muito, sabe, de como ele consegue falar sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente faz para ir atrás, né, do que a gente quer, enfim, é assim muito lindo. Então, assim, recomendo bastante se você tá buscando esse tipo de leitura um tanto mais leve, um tanto mais reflexiva, mas que nada que seja muito denso. Essa aqui é uma leitura para você, assim, eu gostei muito e me marcou demais. Agora, o outro livro que eu trouxe é Labirinto do Fauno, da Cornélia Funke, um livro baseado no filme do Guillermo del Toro. E é um dos meus filmes prediletos da vida, eu já falei isso aqui no canal. É claro que eu esperava muito desse livro e ele atendeu, né, a minha sede, né? Eu fui com sede ao pote e ele atendeu as minhas expectativas. Ela conseguiu captar a atmosfera do filme do Guillermo del Toro. É algo entre o sombrio e o fantasioso. Eu acho muito bonito. E tratar de um assunto que fica de fundo, mas que reverbera, eu acho que durante toda essa leitura, que é a Guerra Civil Espanhola, né, aquele contexto histórico muito pesado na Espanha. Então, assim, nossa, é um livro, gente, é uma história muito bonita, muito forte, e ela traz aqui todas essas, eu acho que essas imagens que o Guilherme Del Toro conseguiu colocar no cinema, ela não deixa de retratar aqui, que a gente consegue enxergar, né, aqui nesse livro, que me marca pela beleza e pelo impacto que ele tem. Então, assim, super recomendo. E também ao filme, né, assistam, recomendo demais. E esse aqui é um livro pela Intrínseca, a tradução é da Bruna Beber. Então é isso, gente. Bom, o próximo livro que eu trouxe, gente, é esse aqui, que é O Estrangeiro, do Albert Camus, um escritor franco-argelino, um pensador também muito importante. Foi meu primeiro contato com ele este ano. Eu acho que é o tipo de livro, e por isso que ele me marcou tanto em 2020, que você lê e ele vai crescendo após a leitura dentro da gente, sabe? Ao longo do tempo foi se tornando mais e mais importante, mais e mais impactante. Então, assim, gente, nossa, livraço, livraço. Tipo, sério, leiam O Estrangeiro, do Albert Camus. E também, claro, assistam a resenha. Eu tive vontade, assim, muito de aprender para poder falar com vocês, sabe? Muito de me doar, assim, no meu melhor. Claro que eu sempre faço isso, mas eu queria muito poder falar, assim, tentar capturar tudo que esse livro, que ele mexeu, sabe, aqui dentro. Então, assistam lá. Bom, o outro livro que eu trouxe aqui é um livro que eu li no Kindle, tá? Mas eu gravei uma resenha, ainda não saiu no canal, mas vai sair, que é La Virgen Cabeça, da Gabriela Cabezón Câmara. Vou deixar também, só pra não precisar ligar o Kindle e tal, vou deixar a capa aqui. Eu espero que também venha pro Brasil, pra vocês, pra quem não puder ler em espanhol, porque é, assim, um romance que mexeu com todas as minhas estruturas, né? Tanto pela linguagem da Gabriela Cabezón Câmara, pela escrita dela, que é uma escrita muito forte, muito rápida, dinâmica. Ela fala de violência, ela fala de sexualidade, de maternidade e muita coisa
de modo muito rápido, né, de modo muito intenso, e foi de uma vez, eu não consegui largar, foi uma coisa louca, foi um livro que me marcou muito pela intensidade. Então, assim, gente, sério, é uma escritora pra gente ficar de olho, com uma escritora contemporânea argentina e, assim, maravilhosa. Então, eu tô de olho nela e espero muito que vocês também possam ler, porque, assim, eu fiquei encantada. Então é isso, gente. Esse livro é maravilhoso. Também dessa pegada maravilhosa aí, nessa pegada eu quero saber tudo sobre essa escritora, quero ler tudo que ela fez. É este aqui, da Alejandra Costa Magna, uma escritora contemporânea chilena, Sistema do Tato, né, que foi publicado pela Moinhos também, com tradução da Mariana Sanches. Eu falei também porque eu mostrei o Sara Luna, né, que também é da Moinhos. Ele me envolveu, assim, de uma maneira que eu acho que foi além da própria história, né? É uma história aqui que fala muito sobre família, sobre laços e os não laços que a gente estabelece na vida, sobre os buracos, né, das histórias familiares, dos nossos antepassados. Eu fiz resenha, então depois também dei uma conferida, vou deixar aqui como eu falei. E assim, nossa, eu fiquei muito presa no livro, assim, eu fiquei... sabe, sei lá, eu queria, tipo, ler esse livro, só isso que eu queria fazer. Eu acho que ele é eletrizante, assim, ele é impactante, ele nos faz olhar para aquilo que falta, assim. Então, pra mim, foi um livro muito maravilhoso, importantíssimo, amei. Tentei não ficar repetindo muitos livros do Drummond e da Clarice, porque foram escritores que eu li muito, eu li 15 livros da Clarice esse ano, e li 9 livros do Drummond, então, assim, claro que, poxa, com esses números, né, assim, eles apareceriam muito constantemente se eu fosse ver, mas eu selecionei os livros do Drummond, me marcaram muito, que eu gostei bastante. O primeiro deles é As Impurezas do Branco. Eu li logo no começo do ano, assim, foi um dos primeiros livros do Drummond que eu li esse ano. E eu me lembro que ele me marcou bastante pelas brincadeiras, entre aspas, que o Drummond faz com a palavra, com a língua, pelo desafio que foi ler As Impurezas do Branco. Ele me mostrou, assim, a força da língua, sabe? Como que é possível desmanchar a língua, sabe? Brincar com a palavra, dizer um significado além daquilo que já é, sabe? Foi um livro, assim, bem importante, assim, eu gostei bastante, então trouxe eles aqui para vocês, e também Verso e Prosa 1, né, que tá aqui nessa compilado Verso e Prosa, eles dividem em Verso e Prosa 1 e 2. É uma mistura, né, do Drummond cronista e do Drummond poeta, que eu amo, ambos. Mas é muito maravilhoso e me marcou porque me envolveu na história do nosso país, né? Ali na década de 50 e 60, eu pude retomar algumas noções minhas sobre a história do país, sobre acontecimentos políticos e sociais. Eu gosto muito dessa pegada social do Drummond, né? Então, assim, eu acho que ele tem uma capacidade única, assim, sabe? De transmitir com humor, com ironia, com uma sagacidade, assim, impressionante, né? E tudo em versos, assim, muito claros, né? E, assim, gente, ele publicou esses poemas aqui, foram publicados em jornal na época, né? Então, assim, eu fico imaginando que riqueza, né? Para aqueles leitores que puderam ter esse olhar tão clínico, né, diante os acontecimentos cotidianos, assim, mas para nós leitores que leem isso em retrospecto, né, eu acho que é um livro muito importante, assim, para nós, como brasileiros, sabe, o Drummond, esse olhar dele diante a política, as decisões, as briguinhas, eu acho que a construção de Brasília tá muito, assim, muito presente aqui, né. Tem alguns poemas crônica também da década de 60, então a gente já vê alguma coisa em torno da ditadura militar brasileira. Então, assim, maravilhoso, gente, sério, tipo, eu acho que, assim, eu nunca mais vou me esquecer da leitura de Verso e Prosa, e com certeza é um livro que eu quero voltar mais pra frente e rever com muito carinho, assim, me marcou bastante. Gente, uma coisa, os 2 livros do Drummond que eu mostrei aqui são da Companhia das Letras, tá? Um outro livro que eu li que eu
gostei demais da conta, que na verdade eu ouvi num audiobook, né? Então eu vou deixar a capinha aqui para vocês verem, que é Dias Raros, um livro de contos do Carrascosa, um escritor brasileiro. Foi um livro que me encantou pela poesia que ele tem, né? São contos curtos, mas que me envolveram completamente, assim, muito sensível. Foi um livro que me trouxe sensibilidade, que me trouxe poesia neste ano, né? E me encantou muito pelo trabalho impecável do escritor com a língua. Então, gente, assim, procurem esse livro. Eu quero muito conhecer outros livros do Carrascosa, então eu vou atrás, mas assim, Dias Raros, eu recomendo muito para você que busca um livro sensível, que busca um livro leve, um livro que traz um olhar para o pequeno, que eu acho tão bonito, tão importante. Vamos para aqueles que eu tô considerando os melhores, né, do ano, os melhores dos melhores, ou sei lá. É claro que isso é muito subjetivo, eu acho isso muito difícil, uma geminiana decidindo isso também é mais difícil ainda. Mas enfim, né, gente, a gente tenta. Então, eu trouxe aqui os melhores dos melhores do ano, então vamos lá falar sobre eles. Fiquei extremamente feliz com todas essas leituras aqui. Eu vou mostrar, então, agora este aqui, que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu li por essa edição da Kozak Naif, né, que é uma edição incrível, lindíssima, maravilhosa. Eu também fiz resenha aqui no canal. Eu tô olhando aqui pra ver. A tradução é do Cláudio Alves Marcondes, tá? E, assim, gente, esse aqui era um livro que eu tinha, assim, uma vontade enorme de ler. Era um dos livros que eu tinha de meta de vida ler. E foi completamente maravilhoso, sabe? Esse livro me marcou principalmente porque eu tinha muito medo dele. Eu tinha um medo, assim, porque eu já tinha ouvido falar tantas coisas, que é difícil, que é isso, que é aquilo. Particularmente, eu até entendo que o pessoal aponta como dificuldade tal de acompanhar. Pra mim funcionou muito, né? Isso é muito pessoal, muito subjetivo, né? E pra mim foi completamente fluido. Foi uma leitura que eu, sabe, que eu entrei mesmo, e a escrita da Virginia nossa, eu não sei, é perfeita, sabe? Então, assim, ai, não sei nem o que dizer, ela é muito maravilhosa, ela é um exemplo, assim, ela é uau, ela tá num patamar que é outro patamar. Muito feliz por 2020 ter me presenteado com esse livro aqui. Gente, foi muito lindo, foi muito lindo. Isso aqui é um livro que com certeza eu vou reler. Eu espero que não demore muito, né, pra pegar mais, né, porque é um livro muito detalhado, assim, passa assim, se a gente não for esperta, a gente perde, né, então, com certeza é um livro que eu vou reler na minha vida. Então, assim, muito obrigada 2020 por esse livro aqui, gente, leiam, sério, é muito, muito lindo, sério. Bom, então, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês gente, assim, que coisa mais maravilhosa quando a gente encontra uma escritora e com uma obra que eu, sabe, tudo que eu vou conhecendo eu fico encantada e eu, sabe, admiro demais, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Este aqui é o Americaná. Inclusive, ele e o Mrs. Dalloway, né? Eu mostrei para vocês no meu vídeo de melhores leituras do primeiro semestre, publicado pela Companhia das Letras, e a tradução é da Júlia Romeu. E, gente, assim, Americaná me marcou muito porque é muito contemporâneo, né? É um livro que tem uma temática muito importante, eu acho que tem ficado muito em voga e é importante olhar para ele, que são as questões raciais, questões de preconceito e questões, enfim, que envolvem, né, o ser negro e negra no mundo. Aqui, no caso, ela ainda, né, trata dessa questão do imigrante, né, de uma mulher nigeriana que vai para os Estados Unidos, né, que também é o caso da própria autora. Então ela trata também das questões culturais e desse olhar diante a África, né, aos africanos, né, então tudo isso tá aqui. O ser mulher também, ser mulher negra. Eu gosto muito da escrita da Chimamanda. Esse livro aqui, com certeza, assim como Duas Vidas que eu citei pra vocês, esse foi o livro que me fez ficar acordada até mais tarde, de madrugada, sem ter sono, sem querer largar. Eu me obrigava, às vezes, a parar de ler para poder dormir, senão eu ficava lendo, assim. Eu acho que foi uma das leituras mais gostosas que eu fiz, sabe? Então, ele me marcou muito por isso, assim. Eu fiquei extremamente envolvida na história. Eu
Eu gostei muito das personagens, porque são personagens que são complexas, elas não são personagens a boazinha, né, a protagonista não é sempre fofa, não é sempre certa, tem uma complexidade aqui nas personagens muito interessante, maravilhosa, gente, sério, tipo, é muito, muito incrível, que mulher. Eu gosto muito da Chimamanda como pessoa também, sabe, o posicionamento dela como escritora, assim, como pessoa, como mulher, é admirável, assim, então fica aqui esse meu carinho especial pela Chimamanda também. E também, enfim, gente, agora, né, eu trouxe a Octavia Butler, essa mulher incrível, essa escritora que eu conheci este ano, né, uma escritora estadunidense, aqui, Kindred, Laços de Sangue, que é pela Morro Branco, editora. A tradução é da Carolina Caires Coelho. Este aqui é uma ficção científica, né, um romance histórico, que eu gravei resenha aqui pro canal também. E assim, gente, é um livro importantíssimo, é um livro que me marcou pela capacidade dele de me deixar extremamente impactada, doída e ao mesmo tempo extremamente envolvida, mas de uma maneira muito de respiro, sabe? Era aquela leitura que ela tem muita violência, ela tem coisas pesadíssimas, reflexões, né, em torno também do preconceito nos Estados Unidos, mas também do período de escravidão no país e tal. Então são temáticas muito pesadas e sabe, muito profundas, muito densas, só que a Octavia Butler conta uma história aqui de uma maneira tão maravilhosa, sabe? Tão, assim, envolvente, sabe? Que a gente não quer parar de ler. E, assim, agora eu também quero conhecer tudo dela, gente. Foi, assim, um encontro muito, muito bem-vindo, assim, com a Octavia Butler e sua literatura maravilhosa, gente. Recomendo muitíssimo, sério mesmo. É um livro, assim, esplêndido. Por último, por fim, eu trouxe aqui, né, as melhores leituras do ano. E vocês vão me desculpar, porque eu ia mostrar só um, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar 2 livros dela, da minha grande escritora do coração, a escritora, né, a escritora que eu mais li em 2020, que foi Clarice Lispector, que vocês, né, surpreendendo um número total de 0 pessoas, eu trouxe a Clarice aqui em primeiro lugar. Eu ia trazer só A Paixão Segundo de H. É um livro, inclusive, que foi a melhor leitura do primeiro semestre, né, naquele vídeo que eu fiz. Mas eu também trouxe Um Sopro de Vida, da Clarice, ambos pela editora Rocco, tá? Eu li nessas edições aqui velhinhas que eu tenho. E assim, A Paixão Segundo de H certamente é meu predileto da Clarice, e aí, nesse sentido, é a minha melhor leitura do ano. É um livro que me tirou do lugar, é um livro que me desafiou do começo ao fim. Ele não é aquele livro que, né, tipo, que você vai ler e falar, nossa, eu vou ficar aqui lendo, não. Ele me fez parar muito, eu senti coisas que não são fáceis, muito menos até prazerosas de sentir. É um incômodo fortíssimo quando você lê A Paixão do Segundo de H, que pelo menos pra mim foi assim. Eu tive que parar muitas e muitas vezes a leitura e respirar, porque ele, sabe, foi profundo e mexeu muito comigo, e eu acho que me marcou, né, muito como leitora, mas também como ser humano. Me fez sentir, sabe? Então, que coisa mais importante e mais linda, né, da literatura. Eu acho que a Clarice tem uma capacidade, como muitos poucos escritores têm, de nos fazer, né, olhar para dentro e, sabe, remexer feridas, remexer questões que talvez a gente nem soubesse que a gente tinha. Então, por isso, eu acho que A Paixão do Segundo de H é o meu melhor livro de 2020, né? Nesse sentido, porque é um livro que realmente me transformou, sabe? De muitas maneiras, assim. E também, bom, claro, pela própria escrita, pela capacidade da Clarice de tratar de questões humanas aqui, de questões existenciais, de modo tão único, né? Desse olhar que ela tinha, que é certamente único. Mas eu trouxe Um Sopro de Vida porque foi um dos últimos livros que eu li esse ano, e foi o último livro dela que eu li esse ano, e assim, eu acho que foi o livro
que mais me surpreendeu em 2020. Eu tava com muito medo de Um Sopro de Vida, porque o pouco que eu sabia era das questões de vida e morte que ela trata aqui. Mas ele me marcou profundamente. Eu terminei Um Sopro de Vida, eu comecei e terminei Um Sopro de Vida com a frase que a Clarice uma vez falou, né? Fala, esse livro sou eu, né? Foi isso que eu senti com Um Sopro de Vida. Esse livro sou eu, sabe? Pra mim, ele me marcou muito, principalmente pelas reflexões que a Clarice traz em torno da criação, né? Seja ela a criação da vida, do ser humano, né? De tudo que nos marca, seja ela a criação artística, né? A criação do autor, então é o criador e a criatura, né? A criação literária também, né? Como que o escrever. E isso para mim foi muito importante. Bateu muito com o meu momento, né, de vida em que eu tô neste ponto de criação como escritora. Então, para mim, não podia deixar de citá-lo aqui ao lado de A Paixão Segundo GH, como assim, as leituras que eu destaco aqui como as grandes leituras desse ano. Bom, gente, então essas foram as minhas 20 melhores leituras do ano. Ai, que maravilha, gente, que bom relembrar. Eu amei fazer essa retrospectiva, espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo esse vídeo, né, mas eu quis falar um pouquinho, né, destacar pelo menos um pouco do que me marcou em cada um desses livros. E agora você me conte aí qual foi o seu livro preferido, quais foram os seus livros prediletos em 2020, as suas melhores leituras. Façam essa retrospectiva ali comigo nos comentários e bora conversar, trocar ideias. E, enfim, que em 2021 a gente possa ler muitos outros maravilhosos livros. Eu espero muito poder conversar com vocês sobre as minhas leituras e passar um pouco de inspirações e um pouco das ideias em torno desses livros tão maravilhosos. Então, um beijo enorme para todo mundo. Você que está aqui comigo, não se esqueça de curtir esse vídeo se você curtiu e quem sabe enviar para amigos, que aqui tem 20 ideias maravilhosas de leitura, né, para 2021 para quem ainda não os conhece. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!